Olá, meu nome é Flávio Pereira da Silva, a minha tutora externa é Ana Nete Rabelo, e o motivo dessa apresentação é referente ao estágio curricular, que tem a área de concentração, formação e capacitação docente, com o tema Formação de Professores em TEDIC, a partir do uso de mapas conceituais, onde irei apresentar uma ferramenta classificada como CMAP Cloud, ferramenta web. Os objetivos, dessa videoaula é elaborar a mesma, utilizando o CMAP Cloud, apresentando suas funcionalidades e aplicações. Para isso, eu vou precisar, antes de mais nada, demonstrar o poder pedagógico dessa ferramenta e, consequentemente, demonstrá-la de forma técnica. Contextualizar esse vídeo, essa formação, para a disciplina de Introdução à Computação do primeiro ano do Instituto Federal da Bahia, campus Euclides da Cunha. Bom, mas o que vem a ser um mapa conceitual? O mapa conceitual, na verdade, ele é uma metodologia utilizada para a gestão do conhecimento. Ela é uma ferramenta que tem o intuito de facilitar a organização das informações. Ela é muito importante, principalmente no conceito da aprendizagem, pelo fato de permitir a representação visual do conhecimento. Ela utiliza diagramas para isso. Esses diagramas, eles estabelecem sentidos a partir de dados dispersos em conhecimento consolidado. Ou seja, isso quer dizer que quem usa essa metodologia ou essa ferramenta de mapa conceitual utiliza o seu conhecimento anterior. Isso é bom, porque a gente traz aquele conhecimento anterior e constitui um novo conhecimento. Aí vem a idade de aprendizagem significativa de David Ausubel. Ela é uma maneira alternativa da gente estruturar a informação. Nós sabemos que existem várias outras maneiras, por exemplo, um resumo é uma maneira alternativa de estruturar essa informação. O mapa conceitual, ele é constituído de conceitos. Esses conceitos, na verdade, eles são organizados de maneira relacional, modular, em classes e subclasses, ou seja, existe uma hierarquia. Ele é uma espécie de grafo orientado, ele tem uma orientação, ele é etiquetado porque cada conceito ele precisa ser contextualizado, tem um nome. E, geralmente, esses mapas conceituais, eles podem ser conexos ou cíclicos. Conexo, quando, na verdade, a gente tem um conceito que não se liga a ninguém, e cíclico, quando a gente percebe que um grupo de conceitos formam um ciclo. Mais à frente eu posso explicar um pouco sobre isso. Os nós, na verdade, nada mais são do que conceitos, e seus arcos são representados por verbos, ligações ou links que vão representar as relações entre os conceitos. Na verdade, a relação entre um conceito e outro é uma proposição, é a formação de uma frase. E essa relação, ela sempre vai se dar de dois em dois, de dois conceitos em dois conceitos. Então, eu trago aqui um exemplo mais simples de uma relação entre professores e aulas. Se eu fosse pensar aqui, quais seriam os verbos que eu poderia utilizar para fazer a relação entre professores e aulas? Eu poderia dizer que professores ministram aulas, professores lecionam aulas, professores preparam aulas, professores dão aulas, professores faltam aulas, isso pode acontecer. Então, assim, no contexto, nós podemos utilizar vários verbos aqui, Então, é uma ferramenta bastante interessante para a gente contextualizar o conhecimento, que é que está sendo discutido. No caso aqui do nosso exemplo, professores ministram aulas. Observem que eu tenho um sentido dado para essa relação, que vai de professores ministram aulas. Mas eu posso fazer o sentido inverso também, Observem que eu tenho um verbo aqui muito simples, uma ligação muito simples, em uma proposição simples, professores ministram aulas. Mas eu posso também fazer o sentido inverso. E aí, ao fazer o sentido inverso, nós mudamos o sentido da seta, e lemos o mapa da seguinte maneira: aulas são ministradas pelos professores. Logicamente, eu poderia colocar outros conceitos aí, caso eu quisesse, mas por enquanto não é o caso. Vamos continuando.
né? Os mapas conceituais, eles vão representar uma estrutura que vai determinar conceitos mais abrangentes, né? Aquele que representa praticamente todo o mapa conceitual, e os menos inclusivos, aqueles que chegam na delimitação do conceito ao qual está sendo construído o mapa conceitual. Então, há uma relação que acontece progressivamente, né, tornando os conceitos menos abrangentes e mais específicos. Essa teoria ela é baseada ou fundamentada na teoria das redes semânticas, sendo uma rede de significados, né, dos quais há uma organização de conceitos dentro de categorias, ou seja, como eu já falei um pouco antes, relacionados à hierarquia, a uma hierarquia de conceito. Os nós dos mapas também são chamados de esquemas mentais. Um mapa conceitual não é um mapa mental. A principal característica do mapa conceitual é que na relação eu preciso ter um verbo de ligação. No caso de um mapa mental, eu tenho praticamente o esquema mental, eu não tenho verbos, eu tenho apenas palavras que se ligam a outras sem nenhum significado, sem formação nenhuma de proposição. Trago um exemplo aqui de um mapa conceitual, né, que traz um conceito mais abrangente e um conceito menos inclusivo. No caso aqui, o conceito mais abrangente é mapas conceituais. Então, ele diz assim, mapas conceituais, pela linha, né, a gente vai ler para cá, representam relações entre conceitos. E esses conceitos aparecem em caixas, em geral, são representados por substantivo. Esses conceitos se conectam através de frases de ligação. Esses conceitos formam proposições. Essas frases de ligação exigem verbos e os verbos determinam as proposições que são representadas por conceito 1, frase de ligação e conceito 2. Você já deve ter percebido que o mapa conceitual que está sendo apresentado, na verdade, é um mapa conceitual do mapa conceitual. Tá? Então, dá para a gente trabalhar com o mapa conceitual dentro de qualquer contextualização de qualquer unidade curricular, incluindo, no caso, introdução à computação. De uma maneira mais pedagógica, a ferramenta ela se coloca como uma atividade de estímulo reflexivo, a partir do momento em que o aluno passa a construir os significados e reflete a respeito da construção do mapa conceitual, e também uma ferramenta de auxílio à construção social do conhecimento, quando, na verdade, você forma grupos de alunos que possam estudar ou construir, né, ou relacionar conceitos para criar este mapa conceitual. É uma ferramenta bastante interessante também para lecionar, o professor pode apresentar conteúdos, é bem bacana para se fazer isso. Os alunos, eles podem evidenciar a sua compreensão das matérias estudadas, e aqui a gente entra com uma estratégia bem bacana do professor, por exemplo, fazer uma aula e ao final da aula solicitar que os alunos elaborem um mapa conceitual baseado no que foi comentado durante as aulas, uma estratégia muito bacana, pode ser feita individualmente, pode ser feita em dupla, pode ser feito como o professor desejar. E é um incentivo à construção coletiva. E aí, nesse caso aqui, o interessante é que dá para que os alunos sejam reunidos e construam esse mapa. Uma outra alternativa aqui seria solicitar a formação de grupos, os alunos constroem os mapas, devolvem ao professor, o professor corrige esses mapas e solicita que outras equipes peguem os mapas de outros alunos e tentem concluir os conteúdos que foram colocados. É uma outra alternativa bem interessante. É um instrumento para negociar significados. Não sei se vocês lembram, mas o caso do professor, que podia lecionar, que podia faltar aula, que podia construir a aula, tá? É um exemplo de negociação, né? Um exemplo de negociação de significados. Então, além da construção social, nessa construção social, você pode negociar significados. Eu trago alguns exemplos aqui, por exemplo, uma reação química possibilita a produção de novos produtos químicos que podem oferecer riscos e contêm substâncias. Uma reação química, por exemplo, queima e, por exemplo, enferruja. Conceito mais abrangente, reação química. Conceito menos inclusivo, no caso aqui, substâncias e riscos.
Movimento ocorre devido a uma força, esse movimento é realizado por um meio de transporte, esse movimento é realizado pelo corpo humano. No caso do meio de transporte, ele pode ser movido a tração animal, combustível, vento, energias renováveis, né, no contexto da tecnologia, a gente está trabalhando tanto a energia renovável, energia solar, por exemplo, né, entre outras. E aí eu trouxe um exemplo de um computador. Então, aqui, ó, o computador pessoal e suas partes. O computador pessoal e suas partes, ele tem periféricos, é impressora, scanner, mouse, modem, câmeras, unidades de disco, né? O computador também tem uma memória, que pode ser classificada como RAM ou ROM, né? Entre outras. O computador é constituído por um monitor, por uma CPU, por um teclado, por um mouse, tá? Pelos microfones, possui os dispositivos de entrada e por aí vai. No caso do contexto da disciplina de introdução à computação, a gente vai trabalhar com um mapa conceitual para se construir esse mapa baseado no histórico dos computadores. Mas para que isso aconteça, né, antes eu preciso falar que você que é professor precisa entender, né, que os alunos precisam conhecer a metodologia de como é que eles vão construir um mapa conceitual. Então eu trouxe aqui um algoritmo que vai ajudar muito no início, né? A princípio, os alunos, eles precisam dessas orientações para que eles possam construir esse mapa. Então, a primeira coisa que eles precisam fazer é o seguinte: o professor vai dar para eles um texto, ou um vídeo, ou uma aula, e aí eles vão selecionar ou sublinhar os termos mais importantes. No caso aqui, selecionar ou sublinhar, porque é o caso de um texto. Ele vai pegar esses termos que ele selecionou e vai escrever no interior de caixas, né? Porque esses conceitos, na verdade, né, são os nós, né? São os conceitos, como eu já falei. Vai organizá-los de forma que esses termos fiquem perto uns dos outros, já que eles vão ter relações, então precisam estar próximos. Ele precisa deixar um espaço pequeno para traçar linhas. Depois, ele vai definir a natureza a que eles estão relacionados, né? Desenhar essas linhas, escrever esses verbos, verificar se deixou de relacionar conceitos importantes, e aqui entra muito a questão do conhecimento prévio também, né? Que isso pode ser utilizado. Adicione esses novos itens, se forem necessários. Isso geralmente acontece depois da terceira, da quarta, da quinta leitura, ou quando novos conteúdos são inseridos. E estabelecer a relação com os demais conceitos. Bom, para que o mapa conceitual ele possa ser feito, basta ter lápis e papel. Porém, a gente está trabalhando no contexto remoto. E aí, no contexto remoto, a gente vem trabalhando muito com o uso de interfaces para aulas síncronas e aulas assíncronas. Então, vocês podem utilizar isso tranquilamente com qualquer um desses momentos. Para isso, existe uma ferramenta que o aluno pode instalar no computador, chamada ferramenta CMap Tools. Tá? Ela foi desenvolvida pelo Institute for Human and Machine Cognition. Ela está disponível nesse link, basta clicar sobre ele que vocês conseguem baixar. Ela está disponível para ambiente Linux, para ambiente Windows. E existe uma versão web, que é muito mais fácil, muito mais prática e mais rápida de se utilizar, que é a chamada ferramenta web CMap Cloud, disponível nesse link aqui abaixo. Então, eu vou clicar sobre ele e nós seremos direcionados para a página do CMap Cloud. Bom, a primeira coisa que eu preciso fazer é criar uma conta. Para criar uma conta, eu preciso ter um e-mail válido, confirmar esse e-mail, digitar meu primeiro nome, o último nome e definir uma senha. Lembrar e tomar muita atenção com relação à senha para não esquecer, porque sem essa senha você não consegue mais acessar o sistema. Bom, como eu já tenho um cadastro, vou clicar aqui no ícone Sign In e acessar a ferramenta. Bom, essa é a página inicial. Né? Na página inicial, a princípio, eu posso iniciar a construção dos mapas conceituais, ou, se eu quiser, eu posso fazer o download, né, da ferramenta para utilizar no próprio computador. Então, vou clicar aqui, comece a construir seus mapas. Ele vai me levar para uma outra página. Nessa página, vamos esperar carregar.
Nessa página, eu tenho algumas funções bastante interessantes, né? Essa primeira página que ele me abre aqui, ele já abre com as ações. Nas ações, eu posso criar novo CMAPA, né? Criar uma pasta. Essa pasta aqui eu posso organizar colocando todos os arquivos que eu for precisar utilizar dentro do meu CMAPA. E algumas outras opções aqui que estão desabilitadas porque eu ainda não abri o CMAP. Eu tenho a opção aqui, Upload Resource. Então, por exemplo, é uma função que, se eu tiver imagens, eu quiser inserir no meu mapa conceitual, essa opção aqui ela é bastante interessante. Mas ela também está disponível aqui nessa segunda aba aqui, ó, CMAPs e Resources. Então, aqui, ó, eu tenho uma lista com todos os mapas conceituais e as imagens que eu provavelmente já tenha disponíveis no próprio CMAP Cloud, né, que é a ferramenta online. Todos os arquivos que eu precisar de imagem inserir no mapa conceitual, basta arrastar para cá. Então, arrastou, os arquivos automaticamente são feitos um upload, eles irão aparecer para que vocês possam desenvolver. Como é que eu posso criar um mapa conceitual? Então, vamos voltar aqui para a aba Actions e clicar aqui, ó, em Novo CMAPA, ou Novo Mapa Conceitual. Toda vez que eu quiser criar um conceito, eu vou clicar, dar 2 cliques com ele. Bom, a gente vai criar um mapa conceitual baseado em quê? Eu vou buscar aqui uma aula que fala um pouco sobre as gerações. Então, nós vamos montar um mapa conceitual sobre essas gerações de computadores, tá? Então, nós temos uma primeira geração, uma segunda geração, uma terceira geração, uma quarta geração e uma quinta geração. Cada uma dessas gerações, ela tem um dispositivo que foi criado, né? Que foi inventado, que faz parte dessa geração. Né? O que é que o professor ele pode fazer? Baseado nisso, né, depois da aula, ele pode solicitar que os alunos eles construam mapas conceituais baseados no conteúdo em que ele abordou na sua aula. Então, a princípio, aqui a gente vai construir um mapa, né, que contemple essa unidade curricular, né, da aula de história dos computadores. Então, para criar o primeiro conceito, basta dar 2 cliques em qualquer lugar aqui dessa área branca. Cliquei. Ao clicar, observem que aparece aqui para vocês o primeiro conceito, né? A primeira forma geométrica. Essa forma geométrica aqui é representada por um conceito. Essa forma geométrica está selecionada. Se eu clicar aqui fora, ela vai ficar desselecionada. Então, no caso do CMAP, eles funcionam da mesma maneira como um editor de texto. Né? Toda vez que você clica sobre esse objeto, você pode e você tem opções para que possa modificar esse objeto. Que opções são essas? Eu tenho aqui nessa barra de ferramentas. Então, eu posso modificar o tipo de fonte, o tamanho de fonte, posso colocar como negrito, se eu quiser, posso colocar itálico, posso colocar sublinhado. Nessa opção aqui, eu posso mudar a cor da fonte. E observe que toda vez que eu paro o mouse sobre o ícone, ele mostra qual é a função. Tá? Aqui eu posso modificar, por exemplo, a borda, o tipo de borda. Né? Aqui eu posso mudar a cor do fundo. Aqui eu posso mudar o tipo de linha, porque a linha ela pode, inclusive, ser torta, ela fazer curva, enfim. Aqui eu mudo o estilo da linha. Aqui eu modifico a largura da linha e assim sucessivamente, tá? Cor da linha e por aí vai. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é colocar um conceito. Como ele está selecionado, se eu digitar o nome aqui, histórico dos computadores, digitar aqui a história dos computadores, tá? Já aparece, mas eu não vou querer que fique desse tamanho, eu quero que seja um pouco maior, então vamos mudar as características. Eu vou mudar um pouquinho o tamanho da fonte, deixar um pouquinho maior. Eu vou aproveitar também e vou modificar a cor da fonte. Tá? Eu vou usar uma cor mais... botar um verde, ver se fica bacana. Botar um verde. E aí, observem o seguinte, gente. Toda vez que a gente muda alguma característica, né, essa característica ela é replicada para os demais. Tá? Então, toda vez que eu fizer isso,
ele vai ser replicado. Então, o próximo objeto que eu for criar, basta clicar aqui, ó, nessa opção aqui, nessa casinha, como se fosse uma casinha, clicar, segurar o clique e puxar. Aqui tem uma observação, tá? Propositalmente eu puxei para baixo, porque um mapa conceitual, né, ele é a representação, uma relação entre dois conceitos que precisa ter um verbo, que está aqui o espaço, né, e está faltando uma coisa aqui, que é a seta. Né? Então, por mais que eu coloque a relação aqui, né, que seria, por exemplo, primeira geração, né, ou é constituída pela, tá? Vamos aumentar aqui também, deixar o mesmo tamanho para ficar interessante. É constituída pela primeira geração. Mas aqui, ó, ainda está faltando a seta. Então, o que é que eu vou fazer? Daquele jeito como eu falei para vocês. Eu preciso selecionar. Basta clicar aqui na linha e vir aqui nessa opção aqui, ó, pontas das setas. Clicou aqui, escolhe essa segunda opção. Essa segunda opção aqui é a melhor que tem, porque você consegue setas para todos os caminhos. Pronto. A partir de agora, toda e qualquer nova seta que eu criar, ou novo conceito que eu criar, ele vai gerar a setinha. Então, são 5 gerações. Na primeira geração, segunda geração, terceira geração, quarta geração e quinta geração. Bom, então, vocês fiquem à vontade para organizar da maneira como melhor acharem interessante. Né? No caso aqui, eu vou deixar dessa maneira, tá? Já que o mapa ele não vai ficar muito grande. Tá? Mas vocês vão perceber que, a partir de agora, quando eu for inserir alguns novos elementos, vocês vão perceber que eu vou precisar fazer algumas alterações. Então, observem o seguinte, foi o que eu fiz. A princípio, eu criei uma pasta e baixei algumas imagens. Baixei uma imagem de um transistor, de um circuito integrado e de uma válvula. Por quê? Eu quero que essas imagens, elas fiquem presentes aqui, tá? Por quê? Porque na primeira geração, ela era representada por quem? Representada pelas... Aí eu posso colocar ou o nome, né? Ou eu posso também colocar, se eu quiser, eu posso colocar também, se eu quiser, a imagem. Bom, vamos colocar a imagem, mas vamos complementar os outros dois. Então, eu tenho a válvula, eu tenho o transistor, que é da segunda, e eu tenho o circuito, que é da terceira. Então, representado pelo transistor, representado pelo transistor e representado aqui pelo circuito integrado. Representado pelo circuito integrado. Observem que aqui, ó, eu vou dar um Enter para pular a linha para ficar melhor e organizar. Tá, vamos agora começar a inserir alguns recursos. O recurso que eu vou inserir é a imagem. E aí eu falei para vocês logo no início que a gente tem essa abinha daqui, ó, de CMap e Resources. Tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou aqui na minha pastinha e vou arrastar esses arquivos para cá. Observe como é que ele fica, com o ícone verde, solto. Ele vai aparecer aqui. Tá? Então, já está aqui. Circuito integrado, está logo aqui. Eu vou arrastar o próximo, transistor. Então, ele vai manter o mesmo nome, transistor. Ele vai piscar, aí o transistor vai aparecer aqui. Está aqui a opção transistor. E o último seria a válvula. Eu vou jogar aqui a válvula. Ele vai piscar. Né? E a válvula apareceu aqui, o arquivo da válvula. Como é que eu faço para inserir essas imagens no mapa conceitual? Muito simples, gente. Basta
vir aqui nela, clicar sobre ela, válvula. Vou vir e arrastar e soltar aqui em cima. Quando eu faço isso, ele me abre uma nova janela de comunicação. Essa janela, ela dá a opção para colocar esse arquivo como background. Essa função ela é bem interessante. Por que eu peguei as imagens pequenas? Porque eu queria deixá-las como background. E aí, ó, quando eu clico e marco aqui e mando salvar, automaticamente ele carrega para mim a imagem da válvula eletrônica. Existem outras maneiras de se fazer isso, tá? Ao invés de, por exemplo, colocar a imagem como representado aí, eu posso também fazer isso. Arrasto a imagem, solto em cima do conceito, não marco essa opção, clico em salvar. Observe o que é que vai acontecer. Aqui abaixo do transistor, ele coloca esse ícone daqui de imagem. Se eu clicar, ele mostra aqui o nome transistor, que é o nome do arquivo transistor que eu coloquei lá. Cliquei sobre ele, ele vai abrir o transistor. Então, é uma opção que você tem, professor, de fazer. Se eu não quiser fazê-lo assim, né? Baixa excluir, clica com o botão direito, delete, e puxa o transistor para a opção transistor. Salvo. Set coloca como background, salvo, tá? Olha aí o que é que acontece quando a imagem fica muito grande. Transistor e o circuito integrado. E aí o circuito integrado está aqui. Puxar o circuito integrado. Vou setar como background e o meu circuito integrado aqui. Então, observem que eu tenho um mapa conceitual com as imagens. Bem legal. Coisas que eu posso fazer aqui. Eu posso substituir a cor. Eu posso substituir, por exemplo, o estilo. O estilo aqui, ó. Posso mudar o estilo do conceito. Tá? E observem agora que todo novo conceito que eu criar, ele vai buscar a última opção, como eu falei para vocês. Ó. Caso eu queira voltar, só deixar ele marcado e escolher a opção anterior, que é a principal do mapa conceitual. Uma outra coisa que eu posso fazer também, modificar, por exemplo, a cor do fundo. Vou botar um laranja. Então, todo novo conceito que for criado, por exemplo, ele vai também aparecer com a cor laranja. Tá? Então, para que isso suma, eu preciso voltar para a cor anterior. E assim sucessivamente. Eu posso colocar também, mudar a linha, a cor da linha, né? Ou eu posso colocar também uma sombra. Tá? E eu vou colocar, por exemplo, uma sombra, deixa eu ver uma cor diferente. Observe aqui, ó, que o elemento ficou com uma sombra azul escuro. Então, assim, tem várias coisas que podem ser feitas. Voltando às ações, eu posso agora, observem que eu tenho várias opções disponíveis aqui. Colar, copiar, cortar, né? Eu quero desfazer isso aqui. Então, undo. De novo, e aí eu voltei para a quinta geração. Se eu quiser refazer, redo, tá? Bom, eu não quero. O que eu posso fazer também é criar ou enviar o link desse mapa por e-mail. Né? Então, uma alternativa bastante interessante, por exemplo, quando o aluno constrói o mapa conceitual e o professor quer ter acesso a ele. Basta clicar aqui nessa opção, digitar o e-mail que se deseja, né? E esse link aqui, ó, é que vai levar o professor para o link do mapa conceitual para o aluno. Se ele não quiser, se ele estiver utilizando, por exemplo, um ambiente virtual de aprendizagem, ele pode exportar para a opção JPG. Tá? Pode não funcionar agora, pessoal, porque provavelmente, como eu coloquei 3 imagens e um ambiente web, ele ainda esteja construindo esse mapa conceitual. Então, eu vou tentar exportar para JPEG, vamos ver se ele vai conseguir exportar. Se exportar, ele já baixa automaticamente. Aqui ele já baixou, como vocês podem ver aqui do lado esquerdo. Clicando sobre ele, observem que ele vai abrir o mesmo mapa que eu acabei de construir, porém em formato de imagem. Então, assim, é uma ferramenta fantástica para que vocês possam estar trabalhando com seus alunos. É uma ferramenta de construção
do conhecimento, é uma ferramenta que vai permitir ao professor saber até que ponto os alunos conhecem determinados assuntos, e é isso. Eu espero ter ajudado, espero que vocês passem a utilizar essa ferramenta, uma ferramenta muito bacana, é uma ferramenta que possibilita, né, vários tipos de interação pelo fato de existir hoje a ferramenta web, né? Tudo que é feito na web, consequentemente, pode ser também aberto a partir do programa desktop do computador, do qual o aluno instalou, ou até mesmo o próprio professor, né? É uma ferramenta interessante para você, professor, também, caso você queira dar uma aula utilizando o próprio mapa conceitual, é muito bacana, sem falar também nas possibilidades de atividades que podem ser construídas com eles. Então, espero que vocês tenham entendido, né? Finalizo por aqui minha apresentação e até mais.